Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 17 do Colégio Naval de 1998. Considere o conjunto A dos números primos positivos menores do que 20 e o conjunto B dos divisores positivos de 36. O número de subconjuntos do conjunto diferença B menos A é qual dessas alternativas? Bom, vou colocar aqui no quadro o conjunto A, que é o conjunto dos números primos que são menores do que 20. Eu gosto muito daquela definição de números primos que é a seguinte, né? Um número ele é primo se ele possui exatamente 4 divisores. Por exemplo, o 2 ele é primo porque ele possui exatamente 4 divisores. Quem são os divisores do 2? É o 1 menos 1, o 2 e o menos 2. 4 divisores exatamente. O número 3 também possui como divisores o 1, o menos 1, o 3 e o menos 3. Já o 4 não possui exatamente 4 divisores, né? O 4 ele possui os divisores 1 menos 1, 2 menos 2, 4 menos 4. Ele possui 6 divisores. O 1 também não é primo, né? O 1 ele possui apenas 2 divisores, que é o 1 e o menos 1. E, portanto, a gente vai começar a colocar aqui o número 2. O número 2 é primo, depois vem o 3, depois vem o 5, depois o 7, depois o 11, o 13, o 17 e o 19. Quantos existem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Até o número 20 existem 8 números primos positivos. Agora, quem é o conjunto B? O conjunto B é o conjunto de todos os divisores positivos do 36. Bom, eu vou fazer aqui, vou pegar o 36 e vou escrever ele como um produto de fatores de números primos. O 36 é 6 ao quadrado, né? Só que o 6 pode ser escrito como 2 vezes 3. 2 vezes 3 ao quadrado. Daí nós obtemos 2 ao quadrado vezes o 3 ao quadrado. Logo, o 36 ele pode ser escrito como produto de fatores primos aqui, nesses termos, como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui, vou pegar o conjunto B. Como que a gente vai escrever esse conjunto B? É o conjunto de todos os divisores de 36. Para ser um divisor de 36, tem que ser um número que tenha essa cara aqui. O que eu quero dizer com isso? Para ser um divisor do 36, tem que ser um número da forma 2 elevado na x vezes 3 elevado na y, tal que o x ele só pode ser esses expoentes aqui, 0, 1 e 2, e o y também só pode ser esses expoentes 0, 1 ou 2. Para ser um divisor do 36, ele tem que ser desta forma, porque o 36 escrito na sua fatoração em números primos é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Se a gente pegar, por exemplo, um x que é maior do que 2, por exemplo, se a gente pegasse o 2 ao cubo, né? Se a gente fosse fazer o 36, que é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado dividido por 2 ao cubo, já não daria o número inteiro, né? Para ser um divisor do 36, a gente tem que colocar um número aqui embaixo no denominador, e quando a gente faz essa divisão tem que dar um número natural. E se a gente colocar o número 8 aqui, ou seja, uma potência do 2, que é maior do que esse 2 que eu coloquei aqui no conjunto, então a divisão desse valor aqui por esse não vai dar um número natural. Né? Por exemplo, se a gente pegar o 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo, isso aqui também não é um divisor do número 36, né? Porque o 36, né, que é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, ao a gente fazer a divisão desse número por esse, também não vai dar um número natural. Então, para ser um divisor de 36, obrigatoriamente tem que estar nesse formato aqui, 2 elevado na x vezes 3 elevado na y, em que o x ele pode ser 0, né? O x ele é um expoente que pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2. O y pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2. Se no lugar do 36 a gente estivesse trabalhando com esse número daqui, o 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 5, então os divisores desse número seriam dessa forma: 2 elevado na x vezes 3 elevado na y vezes 5 elevado na z. Só que o x ele variaria de 0 até 2, seria 0, 1 ou 2. Esse seria o x.
O y seria 0, 1, 2 ou 3. Essas seriam as possibilidades para o y. E o z, né, como aqui a gente tem esse expoente 1, né, o z, as possibilidades para z seriam 0 ou 1. Então, seriam todas essas as possibilidades para x, y e z, se a gente tivesse esse número daqui, né? Daí a gente conseguiria, né, a partir desses dados aqui, ó, descobrir a quantidade de divisores deste número, né? Como que a gente vai fazer para descobrir a quantidade de divisores do 36? Bom, o 36 ele não é um número muito grande, a gente consegue descobrir a quantidade de divisores, né? Exatamente os divisores dele, fazendo ali uma continha rapidamente, né? Exibindo mesmo os divisores do 36. Mas a gente pode aproveitar e usar a análise combinatória para tentar descobrir a quantidade de divisores do número 36. Porque, olha só, existem possibilidades para x e existem possibilidades para y. Existem apenas 3 possibilidades para x, de expoente, né? E existem apenas 3 possibilidades para y, de expoente. Então, usando o princípio multiplicativo da análise combinatória, 3 vezes 3 dá 9. Existem 9 divisores possíveis para o número 36, né? Para o número 36. A gente até poderia listar eles, que é uma quantidade pequena. Então, vamos listar eles aqui rapidinho, mas a gente não precisaria. Por que a gente não precisaria? Porque a gente quer fazer o conjunto B menos A. O conjunto B é o conjunto dos divisores de 36. Quando a gente fizer esse conjunto que tem 9 elementos, menos o conjunto A, a gente só vai tirar o 2 e o 3, né? Quando a gente fizer B menos A, como o 2 é um divisor do 36 e como o 3 é um divisor do 36, então ao fazermos B menos A, a gente vai tirar o 2 e o 3 do conjunto B. Ou seja, o conjunto B menos A, ele possui 7 elementos. E daí a quantidade de subconjuntos de um conjunto que tem 7 elementos é 2 elevado na sétima potência. E daí a gente já vai ver logo em seguida porque isso é verdade. 2 elevado na sétima potência dá 128 e a nossa resposta vai ser a letra C. Mas olha só, vamos colocar aqui, ó, os divisores do 36. São, né, os divisores positivos, né? É 1, é o 2, é o 3, é o 6, é o 9, é o 12, é o 18, é o 36, né? E também temos o 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses são todos os divisores do 36. Então, quando a gente faz o conjunto B menos o conjunto A, né, a gente tem que pegar todos os elementos que estão no conjunto B, mas não estão no conjunto A, né? Por exemplo, o 1 está no conjunto B, mas não está no conjunto A. Então, o B menos A, ele vai ter que ter o número 1. O 2, ele já está no conjunto B, mas está também no conjunto A. Então, a gente não vai colocar o 2 aqui, ó. O 3 também, ele está no conjunto B, mas também está no conjunto A. O 6, ele está no conjunto B, mas não está no conjunto A. Daí a gente coloca ele aqui. E o restante, né, estão no conjunto B, mas não estão no conjunto A. Então, a quantidade de elementos de B menos A é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, como o conjunto B menos A ele possui 7 elementos, então a gente coloca eles aqui, ó. O 1, o 6, o 9, o 12, o 18, o 36 e o 4, né? São esses os 7 elementos do conjunto B menos A. Como que a gente faz usando análise combinatória para descobrirmos a quantidade de subconjuntos desse conjunto aqui, ó, que tem esses elementos? Bom, a gente vai usar a análise combinatória, né? Então, para formar um subconjunto, o 1 ele pode ou não estar nesse subconjunto. Existem apenas 2 possibilidades para o 1. Ou ele está no subconjunto, ou ele não está no subconjunto. O 6 também, existem apenas 2 possibilidades para ele. Ou ele vai estar nesse subconjunto que eu estou criando, ou ele não vai estar. O 9 também, existem apenas 2 possibilidades. O 12 também, o 18 também, o 36 também e o 4 também. Então, usando o princípio multiplicativo da análise combinatória, a quantidade de subconjuntos desse conjunto aqui, que tem 7 elementos, é 2 elevado na sétima potência, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 2 elevado na sétima potência. Ou seja, esse 2 elevado na sétima potência vai ser a quantidade de subconjuntos do conjunto B menos A. A gente pode até escrever assim, ó, 2 elevado na sétima potência é o número de elementos das partes, né, de
B menos A. As partes de B menos A é justamente o conjunto dos subconjuntos de B menos A. Então, nossa resposta é 2 elevado na sétima potência, ou seja, 128. Existem 128 subconjuntos do conjunto B menos A, resposta letra C. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.